A retirada de garimpeiros ilegais do território indígena Yanomami, em Roraima, escancarou um problema a mais para as autoridades, que é a presença da facção criminosa PCC da Reserva Federal. O registro de 13 mortos nesta semana coincide com relatos de indígenas, pesquisadores e de pesquisas de investigação que apontam a ação dos criminosos como síndicos do garimpo ilegal na região. Segundo o jornal Estado de São Paulo, desde 2019, a atuação do PCC alterou radicalmente a vida no local, com os garimpeiros passando a andar armados com fuzis e não mais armas de caça. Conforme o relatório Yanomami sob ataque, membros do PCC vêm se integrando às atividades de exploração de ouro, o chamado narcogarimpo, permitindo a formação de estruturas mais bem equipadas, com armas e abordagens mais violentas aos indígenas. Ninguém está surpreso? E de alguma forma, a culpa vai ser do Bolsonaro. Ah, com certeza. E de alguma forma... A única entidade organizada de verdade no Brasil, por incrível que pareça, é o crime. É o crime. É a única organizada de verdade. Eles trabalham como empresa, eles têm meta, eles fazem planos de negócio, fazem planejamento estratégico, têm visão, têm missão. E não tem como não admirar essa organização. Tem lei, e a lei funciona. E tem cumprimento da lei. A lei funciona. Exatamente. A lei funciona. O que é impressionante é como os indígenas são massacrados de todos os lados, né? Usados. Enfim, um desrespeito à cultura. E acho que é importante a gente pensar nisso, né? Eu tenho formação em antropologia também. E muitas vezes, né, a gente aqui na cidade escuta a ideia de que eles precisam evoluir, precisam progredir, mas a gente tem que entender que é outro sistema de pensamento, é outra sociedade e por ser outra a gente tem que respeitar, né? E é o ponto crucial de todo esse debate, né? Assim como a gente tem que respeitar religiões, gêneros, etc., é necessário também respeitar aquela etnia. É outra cabeça, é outro sistema de mundo e eles não estão interessados, nem sempre, né, em copiar a nossa civilização, né? Isso é o que precisa ser respeitado. No caso dos Yanomamis, eles querem ficar na terra deles e ponto final. Isso precisa ser respeitado. E é um elemento que sempre se esquece, né, nos debates políticos, né? Porque a gente tem uma visão geralmente etnocêntrica, né, de quando a gente lança os nossos valores sobre os outros, sem considerar quais são os valores desses indivíduos, né? Então é necessário que o governo proteja a possibilidade deles existirem como eles bem entendam, porque eles estavam muito antes, né, nessas florestas do que qualquer outro. Professor Paulo, sobre esse tema, eu tenho muito mais dúvidas do que conclusões. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor, você me interrompa. Claro. Mas, acompanhando, por exemplo, a forma com que os Estados Unidos da América trataram os povos originários de lá, que ganharam também terras, mas que tiveram a possibilidade de se envolver e inseridos na sociedade americana daquele contexto. Será que quando a gente diz que os Yanomamis, eles estão vivendo da forma com que eles querem, não é muito mais uma falta de escolha deles, porque pessoas que têm uma ideologia como essa que nós não temos que mexer nesses povos, que nós não temos que integrá-los à nossa sociedade, mantém eles nessa situação de precariedade? Porque a FUNAI é severa. Decide por eles. A FUNAI é severa. Porque o que o Yanomami faz? Ele cede, ele arrenda a terra dele pro PCC fazer o garimpo ilegal. Mas tem um detalhe. Aí destrói a terra, ele fica sem nada, miserável. E me corrija se eu estiver errado, mas me parece que não há mais tanto isolamento, né? De alguma forma, eles querendo ou não têm contato com a cultura ocidental. A questão que a gente tem que fazer é isolado de quem, né? Porque nunca existiu uma sociedade 100% isolada, isso, né? Ou de repente, mesmo aquelas sociedades que a gente ouve falar no meio da floresta que não tem contato com a gente, eles não têm contato com a gente, mas eles estão lá isolados porque ouviram falar da gente e dos males que a gente provoca. Então eles ouvem falar através de outras sociedades. E aí a FUNAI com os indígenas militantes põe barreira, você não pode passar. Tem algumas perguntas. Não pode dar cobertor porque não faz parte da sua cultura. Tem umas perguntas também para fazer. Aí, não, a FUNAI é muito complicado. Por exemplo, a lei vale para... Eu não me conformo com o tratamento subhumano que é dado. Vamos imaginar Primeiro, você acredita que o indígena pode ser homossexual? Claro. E há práticas. E não, tem problema com certeza. Ok. Aí você imagina uma tribo que você implica castigos corporais em pagelança para que ele
não seja homossexual. Estou pegando um caso de jurisprudência. A jurisprudência é outra, aliás. Uma indígena que traiu o marido com outro indígena. O que aconteceu? Aconteceu que o cacique aplicou castigos corporais nela, porque é o código da tribo. Ela pediu danos morais e pediu proteção da lei. O que a jurisprudência diz? Defendida pela FUNAI? Não pode, porque a gente tem que aceitar a cultura deles. Mas ela deixou de ser brasileira? Nunca. São essas questões. Essas questões. Depende da cultura também, mas você sabe que é uma coisa muito normal entre muitos indígenas da América Amazônica. Tudo bem, você pode ter filhos com quem você casa, mas você pode namorar com quem quiser também, né? Então tem essa ideia. Muitas delas, né? E, salvo engano, inclusive os Yanomamis. Então é outro sistema de pensamento, para a gente ter uma ideia. Agora, claro, tudo que vai contra a integridade física, isso... Não, mas tudo bem. Eles estão sendo mortos pelo PCC. Não, mas olha só, majoritariamente. Cultura também. Eu vou fazer uma pergunta. Ótimo. É um outro sistema de pensamento. Para nós, me parece causar uma certa ojeriza que uma menina menstrue aos 9, 10, 11 anos e ela é vista como uma menina, uma criança ainda, porque ela está se formando. Não interessa que por causa da informação, a nossa cultura, algumas etnias, a menina menstruou, ela é mulher. É um sistema de pensamento? Tudo bem, é um sistema de pensamento. Mas se nós relativizarmos a este ponto de dizer, poxa, nós temos que deixar que eles vivam como eles querem, nós causamos uma crise de valores para a nossa sociedade, porque o que nós estamos dizendo para a nossa sociedade é que proteger uma menina de 9 anos é apenas uma questão cultural. Se a gente derrubar a nossa cultura aqui, a partir dos 5 anos de idade... E as tribos eugênicas? Porque vai sair... E as tribos eugênicas? Sim. Exato. Que matam crianças que nascem com defeitos. Esses ritos de passagem cruéis, ela menstrua, arrancam o cabelo da menina. Esse é o grande dilema da antropologia. Ser etnocêntrico ou relativista. Tem sociedades, por exemplo, que quando nascem gêmeos, eles fazem uma assembleia para saber qual é o bom e qual é o mal. Né? Se o mal sobreviver, ele representa o apocalipse. Então, eles acabam enterrando vivo. Aí, nesse caso, claro, entra a questão dos direitos humanos básicos, né? Sim. E isso é abominável para a gente, e acho que ninguém sem consciência na nossa civilização. Mas foi exatamente o que aconteceu na tribo no começo do ano. Violações de direitos humanos básicos. Quando nós encontramos aqueles povos... Esta questão é complexa, mas a questão aqui é... O PCC está matando índios através do garimpo ilegal, com parecer favorável do advogado-geral da União do Lula, não é nem da União, ele é advogado-geral da União do Lula, todo mundo sabe disso, porque se fosse da União, ele já tinha usando a sua Procuradoria da Democracia se voltado contra ele, quando no site do governo, por exemplo, ele diz que impeachment é golpe. Mas ele não faz, ele dá um parecer favorável ao PCC, num caso que tem sido explorado mediaticamente pelo Lula, sendo atribuído ao Bolsonaro. Mantém o território. Por conta de uma lei aprovada pela Dilma, que foi proposta por um membro do partido dele. E mais, num momento em que toda a polícia brasileira e o judiciário estão voltados a fazer valer a lei, os garimpeiros, grande parte do PCC, não foram incomodados e ainda estão lá. E aí eu pergunto, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê um genocídio dos Yanomamis? Porque são eficientes por qual razão? Porque eles não estão preocupados com o respeito à cultura. Eles estão trabalhando instrumentalmente os índios e os garimpeiros. É muito simples. Qual é o problema que envolve? Eu concordo que os índios devem ter o seu espaço. Mas vamos pegar os Yanomamis. Eu creio que os Yanomamis, eles são nômades. O espaço para o Yanomami não é a cidade de São Paulo, é o estado de São Paulo inteiro. E você dá uma reserva nessa, tendo riquezas lá que podem ser compartilhadas e com todo respeito. Eu prefiro ver esses índios não como com todo respeito mesmo, não é desrespeitando a ti, nem os indígenas, nem ao trabalho sério. Mas eu não quero vê-los como animais de zoológico. Eu quero vê-los como cidadãos brasileiros. Mas eles estavam aqui antes. Eu lamento. Sempre tem um povo antes que foi conquistado por um outro e estabeleceu uma sociedade.
buscando um equilíbrio, buscando preservar vidas. É lógico que no começo tem violência, mas olha que coisa curiosa, a violência foi mais pela América Espanhola e menos na América portuguesa. E sim. Não, a pergunta é, o PCC comanda esse país? É isso que eu quero saber? Sim, porque ele vem Os territórios Yanomamis estão se tornando os morros cariocas modernos. Concordo. É exatamente o que se constrói, porque é muito mais rico do que um mero morro carioca. Sim. É muito mais rico. Mas... Né? Mais fácil de controlar. E bem facilitado pela terra de ninguém oficialmente. Fábio, o PCC, a questão do PCC, a leniência desse governo com organizações criminosas não é nenhuma novidade. A gente acabou de falar do MST, por exemplo, que enquanto estava prometendo cometer crime aqui no estado de São Paulo, o Stedley estava dentro do jatinho do Lula passeando pela Europa. Não, ele mesmo estava prometendo crime. Exatamente. Então, infelizmente, não surpreende. Como você falou, existe uma clara preferência das facções do crime organizado pelos governos petistas. Olha, eu tenho 30 segundos, que eu tenho que dar o break. Então, mas o que está acontecendo nas terras indígenas é que são rotas para a Colômbia, né? De onde vem a coca. Aí saíram os garimpeiros, ficou um vácuo de exploração, chegou o PCC. Esse é o problema, né? Então o PCC está fazendo um combo, né? Droga mais ouro. Mas a sociedade brasileira não pode ocupar. Deixar o PCC, o Marcola faz igual o Paulo Leman, ele entra em... Está diversificando. E a sociedade não pode ocupar esse vácuo. Por quê? Porque é reserva. E a sociedade não pode ocupar ali para fazer uma exploração racional, respeitando o meio ambiente, que são territórios não brasileiros.